Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trabalho escravo, tá? Então a pergunta que eu lancei no título aí é essa, né? Você pensa que a escravidão acabou? Pois está enganado, está muito enganado. A gente vai comentar aqui uma reportagem que saiu falando sobre os resgates de trabalhadores em situação análoga à escravidão, tá? Que bateu recorde agora no ano passado, e vamos tentar ponderar aqui e pensar o porquê que esse recorde aconteceu no ano passado, tá? Já é um meio óbvio aí, né? Mas a gente vai tentar refletir isso aí, tá? E ao mesmo tempo vamos falar também de alguns autores que pensam essa questão e que, enfim, ajudam a gente aqui a entender o quanto que a escravidão em grande medida formou o Brasil e continua até hoje aí na cabeça de uma parcela da população, especialmente desses empresários aí criminosos que ficam ali, enfim, né, impedindo as pessoas de terem os seus direitos, impedindo as pessoas de viverem bem ali, porque vocês vão ver que tem alguns casos aqui bizarros, tá? Em pleno século XXI a gente ainda tem que descobrir situações dessas aqui, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá? Meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono livro no total, tá? Se vocês conseguirem furar esse bloqueio nojento que eu continuo aturando aqui, a gente de repente conversa sobre o livro aí, tá? Para poder, enfim, eventualmente vocês adquirirem um exemplar, tá? Que vai autografar e tudo mais, tá bom? Então, fica a dica aí. Então é o seguinte, pessoal, você pensa que a escravidão acabou? Está enganado. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá, da reportagem, também no comentário sobre essa mesma reportagem feito pelo Leonardo Sakamoto, que é um comentarista de política ali, né, no Instagram, tá? Vou deixar os dois links para vocês aí, tá? No vídeo de hoje. Então vamos lá, a reportagem diz assim, eu vou lendo com vocês aqui alguns trechos e vou comentando e ponderando alguns aspectos aqui filosóficos, reflexivos, políticos e históricos também, tá? O Brasil resgatou 3,1 mil, né, 3.100 trabalhadores escravizados em 2023, 3.100, e vocês vão ver que foi um número abaixo do que poderia ter sido, hein, tá? E aí o subtítulo, apesar da falta de fiscais, essa é a questão, tá? Essa é a maior marca anual desde 2009, tá? O Brasil, então a notícia vai dizendo o seguinte, né? O Brasil resgatou em 2023 3.151 trabalhadores em condições análogas à escravidão, o número maior desde 2009, quando 3.765 pessoas foram resgatadas. Apesar dessa alta, o dado mostra que como o país regrediu no período recente, porque o número de auditores fiscais do trabalho está no menor nível em 30 anos, certo? Um pelo aqui no nariz. Enfim, então quer dizer, o número de auditores do trabalho é o menor desde, né, há 30 anos, né, em 30 anos, e mesmo assim, sendo o menor número de auditores fiscais do trabalho, bateu o recorde nos últimos 14 anos aí, né, de resgate de pessoas em situação análoga à escravidão. E aí esses dois dados aqui que eu estou ponderando nesse momento com vocês, eles são resultantes de dois governos de direita que a gente teve no Brasil agora, né, aquele períodozinho Temer ali, né, 2017, 2018, né, e o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o discurso da direita é esse, ó, pró-empresário, pró-empreendedorismo, e aí isso se conecta com uma ideia de desregulação que no final das contas acaba sendo isso aqui, quer dizer, acaba com o concurso público, elimina toda essa estrutura de proteção, né, para que não aconteça esse tipo de coisa, né? E aí essas duas consequências de um governo de direita geram isso aqui, aumento de trabalho análogo à escravidão. Um outro exemplo aqui que deixa evidente, né, uma consequência bizarra de um governo de direita e de um governo como Bolsonaro, Paulo Guedes, está na questão dos agrotóxicos, que é a mesmíssima coisa, o mesmíssimo princípio, a mão invisível do mercado, né, tá lá, o Adam Smith inventou essa expressão, eles estão aí, ó, né, a mão invisível do mercado resolve tudo, Basta colocar na mão do mercado, que o mercado funciona bem. Por quê? Porque tem que respeitar o consumidor, tem que conquistar o consumidor esse que não tem a menor condição de entender o que é um agrotóxico, um negócio que pode gerar problema em 10 anos, quer dizer, isso é uma falácia,
né? E essa falácia também se configura na relação na questão das relações de trabalho, né? Porque quando você desregula, você começa a tirar esses fiscais que estão ali para poder, enfim, né, investigar e verificar pessoas que estão ali sendo escravizadas em pleno século XXI, você tem o quê? Um aumento desse tipo de caso. Por quê? Porque tem gente, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas o Facebook, o YouTube acaba desmonetizando, mas o que essa gente merece é um palavrão. Né? Tem lixo humano que está aí, ó. Vocês vão ver aqui quando eu descrever. Né? O negócio aqui é um negócio bizarro. Bom, ele continua, né? Com esses dados subiu para 63.400 o número de trabalhadores flagrados em situação análoga à escravidão desde que foram criados os grupos de fiscalização móvel em 1995, né? Então eu fiz inclusive um cálculo aqui, quer dizer, são 63.400 desde 95. Então são 28 anos, 63.400, mais ou menos uns 2.200 trabalhadores em média por ano descobertos ali em situação análoga à escravidão, com o agravante, quando a gente faz esse cálculo aqui estatístico, de que essa investigação dos auditores fiscais do trabalho diminuiu radicalmente no governo Bolsonaro por motivos óbvios, né? Porque é um ditadorzinho, um projeto ditador. Então esse tipo de situação não comove uma figura como Bolsonaro, nem como Paulo Guedes, nem como... né? Essa gente não está nem aí para isso. Tá? Inclusive isso reflete uma certa fragilidade violenta no argumento do Pondé, por exemplo, né? De que não, o trabalhador vota na direita porque ele tem que trabalhar. Né? Aí ele acaba numa situação análoga à escravidão e continua ali, porque não, mas ele tem que trabalhar, não interessa. Aceita a escravidão, meu irmão, tem que trabalhar, porra, entendeu? Quer dizer, seu argumento não faz, assim, é um absurdo. Qualquer pessoa que aceita uma coisa, ou está sendo ameaçada de morte ali, ou está tendo algum tipo de risco de morrer, ou então está num processo de alienação violentíssimo ali, que tem que ser, alguma coisa tem que acontecer para isso parar, né? Enfim, aí cito até tem esse documentário aqui que eu já cito para vocês também, que é o The Corporation, tá? Que eles contam várias histórias. Aqui não tem exatamente situações ligadas à escravidão, né? Essa neo-escravidão aí. Mas tem um monte de coisa aqui ligada a crimes cometidos por empresários, porque isso aqui é importante de discutir, porque essa figura do empresário, ela é meio que divinizada pela direita e vendida como alguém que é intocável, inquestionável, que é o motor da evolução de um país. Muitas vezes essa gente é o motor do atraso, né? Lembro aqui um outro documentário do Michael Moore, eu não lembro agora qual foi, o Capitalismo, uma História de Amor, talvez, né? No qual ele vai lá entrevistar o dono da Nike, que é uma empresa essa empresa de calçados, que é um cara chamado Philip Knight, se não me engano, e ele diz pro cara da Nike, né, o tal do Philip Knight, olha, vamos lá na Indonésia para você conhecer a tua fábrica lá, né, da Nike, lá. Eu não vou não, nunca fui lá, nem quero ir. E é um lugar onde tem trabalho análogo à escravidão, as pessoas trabalham por $1, né, o dia, parece lá, 1 centavo a hora, um negócio assim, um negócio dia, sabe? É semi-escravidão. Por quê? Porque os locais que já conseguiram, né, estruturar uma lógica de proteção do trabalho, de política, comunismo é o nome da história, tá? Esses locais são locais que já não dá para fazer isso, um verme desse não pode fazer isso. E aí ele vai procurar onde? Lugar onde está cheio de pobre, que essa discussão filosófica mais ampla não chegou lá ainda, e aí ele monta uma fábricazinha lá para botar, segundo a reportagem que eu li aqui, falando sobre a Nike, o salário de um executivo da Nike nos Estados Unidos paga o salário de uma fábrica inteira da Nike na Indonésia, o salário de um executivo, para se ver o nível de exploração que essa gente faz lá. Quem é que está fazendo essa exploração? A direita, o empresário, a mão invisível do mercado, né? Que está enchendo de bolacha ali aquelas pessoas que estão ali, ó, entendeu? Numa situação absurda e que não se sustenta, né? Numa perspectiva civilizada. E aí a reportagem continua, tá? Diz assim, o trabalho no campo ainda lidera o número de resgates. A atividade com o maior número de trabalhadores libertados foi o cultivo de café. 300 pessoas, tá? Nas plantações de café, seguida pelo plantio de cana-de-açúcar, 258 pessoas, tá? E entre os estados, Goiás teve o maior número de resgatados, 735, seguido por Minas Gerais, 643, São Paulo, 387,
e Rio Grande do Sul 333. Gosto muito de falar do Nordeste, né? Mas ali estão escravizando um monte de gente ali, né? E cadê a autocrítica? Né? Não tem, né? Por trás das estatísticas restam histórias de abuso nos campos e nas cidades que mostram como o trabalho análogo à escravidão ainda é recorrente no Brasil. Todo ano se encontra gente aí, ó, e não é uma ou duas não, 2.000, 3.000 pessoas todo ano, tá? Em fábricas improvisadas, em casas de alto padrão, porque tem as empregadas domésticas também, né? Nas plantações, crimes continuam a ser cometidos. E aí tem um depoimento aqui, tá? A pessoa fala aqui, quem é que fala isso aqui? Deixa eu ver aqui, né? Vamos lendo pra gente ver. Foram 30 anos sem ganhar salário. Isso, é uma pessoa que foi resgatada, tá? Foram 30 anos sem ganhar salário. Sabe o que é isso? Até chegou um ponto de ela está se referindo à patroa dela lá, né? De ela não querer deixar mais que eu comesse, que eu tomasse café. Eu só podia ir para o meu quarto tarde da noite, não podia mais conversar com ninguém, contou uma trabalhadora idosa resgatada, entrevistada pela TV Brasil em março do ano passado. Ela acabou morrendo de uma parada cardiorrespiratória antes de receber qualquer indenização da justiça. Quer dizer, é inacreditável isso, inacreditável. E aí continua, né? Mais um depoimento aqui. Acordava de manhã e só ia dormir quase meia-noite, sem contar que eles me xingavam muito. Ficavam falando palavrão, ficavam xingando minha raça, me chamando de negra e aquelas coisas todas. Quando foi um belo dia, apareceu a Polícia Federal e aí ocorreu tudo. Conta outra trabalhadora entrevistada pela TV Brasil que ainda aguarda indenização, né? Essas duas mulheres foram resgatadas do trabalho doméstico, tá? Então, quer dizer, eram empregadas domésticas e estavam ali sendo escravizadas e humilhadas por uma gentinha nojenta que tinha que pagar isso assim, tinha que pagar muito por isso, né? Enfim, voltando aqui só a um detalhe que eu queria citar para vocês em relação ao que eu falei do comunismo, né? O Marx diz aqui no Manifesto Comunista, é uma coisa que eu repito sempre aqui quando eu falo dessa questão do comunismo, que tem muita bobagem sendo dita no Brasil nos últimos anos aí por essa neodireita bolsonarista. Quando você vai, se não me engano, aqui na página, acho que até na página 17 aqui do Manifesto, tá? O 17, né? Ele fala justamente da questão de como que o comunismo foi se expandindo na Europa e por quê, né? Quais são os exemplos que designam isso, né? E ele diz aqui, né, que assim ocorreu, né, essa ampliação da luta comunista, por exemplo, quando foi aprovada a limitação da jornada de trabalho em 10 horas na Inglaterra. Esse é um exemplo fundamental, né, para entender que o comunismo não se restringe a essas experiências autoritárias eventualmente da Coreia do Norte, da própria União Soviética, com os senões aí da guerra nuclear e tudo mais, mas enfim, né? O fato é que sempre que você tem o surgimento e a ampliação da proteção do trabalho, as discussões sobre isso aí, você tem o comunismo em ação. E quando cada uma dessas pessoas que é resgatada pelo trabalho escravo pelos auditores, é um exemplo de comunismo em ação, a parte boa do comunismo, né? Então é importante a gente ponderar isso aí, tá? Para poder minimizar essas distorções que muitas vezes têm acontecido aí, tá? E aí, para finalizar, a questão dos problemas, né? Um dos desafios para que o resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão continue crescendo, né, é a falta de auditores fiscais. E aí tem mais um depoimento aqui. Era até esperado esse problema, né? Porque nos últimos 4 ou 5 anos não tivemos ações diretas de combate ao trabalho escravo. Governo Temer e governo Bolsonaro. Essa gente não está nem aí se o cara está escravizando ali. Acham que, como eu falei no início aqui, acham que empresário é uma figura santa, que por si só é o motor do progresso de um país, de uma sociedade, de uma comunidade, né? Muitas vezes são bandidos, pilantras que estão ali, ó. A senhora ficou 30 anos sem receber R$1 e muitas vezes não podia nem comer, né? E isso aqui não é exatamente uma raridade, porque tá aí, ó, tem milhares de casos todos os anos, com o agravante, repito, de que com essa quantidade pequena de auditores do trabalho, se descobre, obviamente, muito menos do que se descobriria se tivesse o dobro de fiscais, né?
Então, continua aqui, né? Foram represando muitos pedidos de ajuda por parte de trabalhadores que estavam em situação análoga à de trabalho escravo. Por isso a gente não vê como surpresa, mas sim vê ainda como uma carência, porque temos poucos auditores do Ministério do Trabalho fazendo as fiscalizações, diz Roque Renato Patucci, coordenador de projetos no Centro de Apoio Pastoral do Migrante. Tá? O Ministério do Trabalho e do Emprego reconhece a falta de pessoal. Ele, no entanto, afirma que o governo conseguiu aumentar o número de resgates, mesmo com o número de auditores fiscais do trabalho no menor nível da história. Porque é isso, porque tem um governo comprometido com o Estado, comprometido com o controle desses excessos, e mais, com uma percepção de que ser empresário não significa, né, ser uma figura, né, do bem necessariamente, e tudo mais. Tá? Muito pelo contrário, a maioria, se você não estabelecer um regramento, punição e etc., a tendência é pegar e, o cara tá ganhando 1 milhão ali, bota os caras para trabalhar por 1.500 e tá tudo certo. E aí tá andando de iate e o cara tá ferrado lá sem uma renda justa por mês. Então, e eu tô falando aqui do cara que ainda paga, porque tem gente que nem paga. Né? Enfim, e aí para finalizar, tá? É uma prioridade da Secretaria de Inspeção do Trabalho fiscalizar no sentido amplo o trabalho doméstico e especificamente casos de trabalho escravo doméstico. Temos menos de 2.000 auditores fiscais do trabalho na ativa. Esse é o menor número desde a criação da carreira em 1994. Né? Quer dizer, Bolsonaro, Paulo Guedes, Temer sucatearam o Estado. Né? A partir dessa ideiazinha tosca de Estado mínimo, que nem eles seguem, né? Porque eles aumentam a carga tributária, metem o dinheiro no bolso via orçamento secreto e maracutaias, e todas as estruturas estatais que servem para poder gerar uma ampliação ali da segurança das pessoas, da melhoria de vida, da diminuição do custo de vida, blá, 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 eles vão sucateando, destruindo, e a única coisa que resta é o mercado financeiro. Né? Eu li uma manchete ontem dizendo que o mercado financeiro trouxe, como é que eles chamaram? Deu um choque de realidade no Javier Milei. Aí eu brinquei lá, desde quando o mercado financeiro dá choque de realidade em alguém? Essa gente vive fora isso que se chama de realidade no sentido, né, rasteiro aqui da coisa, é o que? A experiência mais direta da vida cotidiana, da vida do país. O mercado financeiro é uma galerinha à parte. Quando que essa gente dá choque financeiro em quem? No Milei? No Bolsonaro? No Paulo Guedes? Quem dá choque de realidade no mercado financeiro é o governo quando investiga o trabalho análogo à escravidão. Né? Para eles entenderem que a mão invisível do mercado não é essa, entendeu? Esse anjinho com auréola que eles acham que é, não, muito pelo contrário. Né? Então, enfim, pessoal, finalizando aqui, tá? Mesmo assim, né, mesmo com esse déficit ali de funcionários, de funcionários públicos, de auditores fiscais, conseguimos entregar em 2023 o maior número de ações fiscais, destaca. Tá? E aí o Leonardo Sakamoto no Instagram comentou, eu vou deixar para vocês aqui o link, tá? Ele reiterou essa questão de que o Brasil já ultrapassou 63.400 trabalhadores flagrados, né, nessa situação análoga à escravidão desde a criação dos grupos especiais de fiscalização móvel em 1995, portanto mais de 2.200 por ano em média. Tá? E aí, pessoal, eu finalizo isso, tá? Finalizo para vocês aqui com as nossas dicas literárias, tá? Para a gente completar o vídeo, tá? E deixar essa reflexão aí. Uma boa forma de pegar um exemplo dessa questão aqui é esse livro aqui do T.J. English, Noturno de Havana, tá? Que mostra como que era Cuba antes da Revolução Cubana, tá? Que os trabalhadores lá eram semi-escravizados pelos mafiosos dos Estados Unidos, que fugiram de lá da lei seca para poder, né, se divertir, usar drogas e jogar no cassinos e bordéis, etc. e tal, e nada contra. Agora, tem que ter uma segurança do trabalho para que todo mundo saia ganhando. Né? Eles foram para lá para, né, dar 2 milhões de dólares na mão do ditador de direita lá, Fulgêncio Batista, e aí escravizaram, semi-escravizaram as pessoas na ilha, geraram o quê? Né? Revolta, e deu no que deu. Né? Modificaram lá e teve a Revolução Cubana. Então isso aqui mostra bem também que essa mentalidadezinha aí de que o capitalismo é
é o anjo da história, né? Enfim, tá muito longe disso. Tem que haver uma série de elementos complexos aí na brincadeira da sociedade para que um vá minimizando os problemas dos outros e esses elementos fluam numa lógica razoavelmente progressiva, né? Foi assim que a Europa resolveu a maioria dos seus problemas ali, né? E a gente tem que tentar entender isso aí também, tá? Autores que falam disso no Brasil, para a gente entender a história e por que isso continua até hoje acontecendo aqui, o Darcy Ribeiro, ele fala disso aqui de maneira brilhante aqui nesse livro Povo Brasileiro, que desenha aí em detalhes, mas assim, rigorosos e ricos e bem escritos, bem pesquisados, toda essa história de perseguição, né, e de escravidão dos negros, dos indígenas e violência, blá blá blá. Então tá tudo muito bem escrito aqui, tá? Com detalhes no Povo Brasileiro. E outro autor que fala disso de maneira muito rica também e rigorosa é o Gessé Souza, né? Ele fala aqui como o racismo criou o Brasil. Esse livro aqui eu ainda não li, tá? Mas eu já li resenha, já li entrevista dele sobre o livro e dá para perceber que tem uma... né? E eu li um outro livro dele aqui que fala algumas coisas sobre essa ideia dele. Então, quer dizer, é importante, né? Porque se o racismo não é a única... enfim, questão primordial do Brasil, ela é uma das mais importantes e contribui para que a gente veja essa quantidade bizarra aqui de resgate de pessoas nessa situação absurda, tá, em pleno século XXI. Tá? E para finalizar, tá, pessoal, deixo também a dica do romance do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que também discute essa questão, né, a partir de uma experiência dos personagens lá no Rio Grande do Sul, que é uma das regiões aí mais racistas do Brasil, porque tem aquela maioria, né, de origem eslava, de origem alemã e tudo mais, e aí fica essa coisa ali meio, né, muito complicada na verdade. Tá? Então esse romance do Jefferson Tenório é muito interessante e mostra bem essa realidade lá do Rio Grande do Sul. Tá? E finalmente deixo essas duas dicas aqui falando sobre o Auschwitz, né? Sobre o caso lá de Auschwitz. Tá? Esse livro aqui do Agamben, que eu comecei a ler, mas ainda não desenvolvi aqui muito, já fiz um vídeo sobre a introdução, o que resta de Auschwitz. E uma das coisas que resta de Auschwitz é pensar na própria plaquinha lá que estava na porta, né? O trabalho salva. Né? O trabalho salva. Salva de quê? Né? Enfim... As pessoas entravam lá achando que iam trabalhar, foram, né, para a câmara de gás morrer asfixiadas. Né? O trabalho salva. As que não morreram foram escravizadas e ficaram lá. Ó, né? Porque há que se dizer também que outra coisa que resta de Auschwitz e que resta também da ditadura militar brasileira, de uma série de outras coisas, é que essas experiências foram sustentadas por capitalistas também. Né? Empresas lucraram com o trabalho escravo no nazismo, com o próprio nazismo. Na ditadura militar brasileira não foi uma ditadura só militar, foi uma ditadura civil, empresarial, militar, que teve o apoio de vários empresários. Né? Então tudo isso, a gente tem que pensar essas questões para não ficar achando que o capitalismo, que o mercado, que o trabalho dessas coisas são, né, benefícios humanos por si só. Não são. Há uma complexidade muito ampla aí que tem que ser entendida, porque essas instâncias vão ali, né, enfim, uma minimizando os problemas da outra e ao mesmo tempo algumas gerando mais problemas que as outras, e a gente vai tentando melhorar aí a vida da sociedade do país a partir dessa perspectiva e não ficar acreditando num sujeitinho como Bolsonaro, Paulo Guedes, que estão ali dizendo, ó, o trabalhador vai ter que escolher menos direitos e mais empregos, ou mais direitos e menos empregos. Aí quando ele tira os direitos, o que acontece? Isso aí, ó. Entendeu? Trabalho escravo, esses pilantras estão aí, ó, tem carta branca para escravizar, aí, ó, tá vendo? Então isso é uma falácia, e esse tipo de coisa tem que ser denunciada, tá? E o último livro que eu deixo aqui também é o livro do Adorno, Educação e Emancipação, porque ele fala da educação após Auschwitz, né? Então o que resta de Auschwitz e a educação após Auschwitz tem que comportar nessa discussão também essa perspectiva meio marota ligada ao trabalho aí, que muitas vezes gera esse tipo de absurdo que a gente está vendo, tá? E que é uma coisa que tem que ser finalizada, né? A gente tem que acabar com isso, tá? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo do canal aí, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.